Fala aí galera de Cristo, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre as catacumbas de Roma, qual o sentido delas, por que elas existem, por que ela é tão importante para a história da igreja em geral. A gente vai falar dos mártires, a gente vai falar dos símbolos que existem dentro delas, tudo nesse vídeo, você vai saber tudo. Eu sou Henrique Cruz e bora para mais um vídeo de história da igreja. As catacumbas possuem grande importância histórica e cultural tanto para a Igreja Católica como a protestante e também para a sociedade em geral. E por que ela tem toda essa importância? Porque elas foram utilizadas pelos primeiros cristãos como um local de sepultamento, com valas subterrâneas, formando ali labirintos complexos, que é muito difícil de ser encontrado. O que ajudou ali os cristãos a se protegerem da paixão romana. O que seria a paixão romana? Para que fique claro que este é o termo técnico que eu vou falar durante todo o vídeo. Paixão romana é a violência e todas as atrocidades que Roma cometeu, não só aos cristãos, mas aos povos em si, mas principalmente aos cristãos na época da sua perseguição. Então, toda vez que eu estiver falando de paixão romana, diferente do que todo mundo acha, o que é uma paixão aí, algo de amor e tal, significa necessariamente isso. Violência, destruição, mortes sanguinárias, e é isso que vai significar paixão romana, essa perseguição. Então era um ótimo local, por ser ali muito difícil de ser encontrado e tal e tudo mais, era um ótimo local para que os cristãos se reunissem e ali pudessem exercer a sua fé durante essa perseguição. As catacumbas passaram a ser usadas pelos cristãos a partir do século II em Roma. Naquela época os cristãos eram perseguidos por Roma, que proibia os cristãos de enterrarem os seus mortos, que a prática do enterro era uma prática judaica diferente dos muitos povos que queimavam os seus mortos em homenagem aos seus próprios deuses, sacrifícios e essas coisas. Tem muita questão ali por trás, né? Hoje, no entanto, hoje a cremação é algo mais natural mesmo e não importa, tanto faz se é enterrado ou cremado, beleza? Essa parte aqui a gente não vai discutir, mas a gente pode discutir mais pra frente sobre cremação e tal, da onde vem. Como aqui é um canal sobre história da igreja, a gente pode mais pra frente fazer um vídeo a respeito disso, caso você queira. Se você quer, já comenta aí embaixo também, né, que aí a gente planeja, põe nas pautas aí dos próximos vídeos, beleza? Continuando o nosso assunto. Com o resultado dos cristãos não conseguirem enterrar os seus mortos dentro do próprio império, eles experimentaram enterrar os seus mortos em valas subterrâneas fora da cidade. Eventualmente, essas valas se tornaram catacumbas, se tornaram cemitérios que eram construídos em galerias subterrâneas. Porém, as catacumbas não eram usadas apenas para sepultamento, mas também para um lugar de culto e de ações religiosas feitos pelos cristãos da igreja primitiva, os cristãos do primeiro século. Conforme a paixão romana diminuía, as catacumbas iam se tornando cada vez mais ornamentadas com afrescos e símbolos. Afrescos é um tipo de arte colorida, desenhos feitos ali pelos primeiros cristãos. Então ali a gente tem o registro das primeiras imagens que os cristãos fizeram, ali a gente tem registro das histórias que os cristãos contaram. Então essas catacumbas acabaram se tornando cheias desses símbolos, afrescos, e o que se torna de grande importância para não somente a história de Roma, mas também para a história dos cristãos. Agora, qual foi o motivo real de toda essa construção? Aqui eu dei um panorama simples do que são as catacumbas, agora a gente vai aprofundar o assunto, e a pergunta é: qual era o real motivo da construção das catacumbas? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que houve vários motivos para a construção delas, sendo os principais deles sepultamento dos mortos e o culto religioso. As catacumbas originalmente se tornou um lugar de sepultamento porque naquela época o espaço para sepultamento se tornou escasso dentro das áreas urbanas de Roma. As catacumbas ofereciam um espaço subterrâneo e fresco para enterrar os mortos, protegendo os corpos da decomposição rápida em climas quentes. O outro motivo que eu falei foi em relação aos cultos. Agora, por que os cristãos usavam as catacumbas como culto, como um lugar de culto? Como os cristãos usavam as catacumbas?
eles usavam principalmente para 4 coisas: um local de culto, local de refúgio, local onde eles poderiam adquirir materiais para a construção e um local para a preservação histórica. Então os primeiros cristãos ali já imaginavam que aquele lugar, por ser um lugar de difícil acesso, por ser um lugar escondido, subterrâneo, conseguiria preservar bem a história que eles estavam passando ali. Agora vamos falar desses 4 motivos. O primeiro, o lugar de culto. Como era esse lugar de culto? Por que desse lugar de culto? As catacumbas era usado como um lugar de culto porque oferecia um lugar seguro e protegido da paixão romana. Então era um lugar onde os cristãos, longe de todo aquele caos que era a perseguição do império aos cristãos do primeiro século, eles precisavam de um lugar seguro para poder prestar o seu culto ao seu Deus, já que para Roma os cristãos estavam se tornando perigosos e ameaçavam o poder do império. Então os cristãos precisavam desse lugar seguro. Eles não conseguiam mais reunir em suas casas como era ali no começo da expansão do evangelho. Eles não conseguiam se reunir em lugares maiores como as sinagogas. Eram poucas as sinagogas que aceitavam os cristãos. As sinagogas que mais aceitavam ali eram as sinagogas que Paulo, Pedro frequentavam e tudo mais, mas ainda assim muitas sinagogas perseguiam os cristãos, então eles não tinham um lugar específico, e além da perseguição dos próprios judeus aos cristãos, tinha a perseguição romana, e eles precisavam desse lugar seguro, e era por isso que eles faziam os cultos dentro dessas catacumbas. E isso também responde à nossa segunda parte, do porquê era um local de refúgio, já que eles precisavam se proteger da perseguição e da paixão romana. Agora, por que ela é fonte de materiais de construção? Dentro das catacumbas existiam alguns materiais, como por exemplo a pedra de toque, que foi extraída delas e foram usados para construir diversos edifícios em Roma. Então muitos dos cristãos daquela época, para ter um lugar de refúgio para os cristãos mais pobres e tal e tudo mais, até mesmo o império, vasculhando depois dessas catacumbas, retirava esse tipo de material e fazia suas construções, o que ajudou também na expansão do império como uma cidade. E explicando o quarto ponto é a preservação histórica das catacumbas. Hoje a gente consegue ver os afrescos, as inscrições dentro das catacumbas, que nos fornecem evidências valiosas a respeito da vida dos primeiros cristãos e da história deles. Então é como se eles estivessem escrevendo a sua história através desses afrescos, através dessas gravuras, através dessas escrituras dentro das catacumbas, através dos símbolos dentro das catacumbas. E parece que há uma memória. Os cristãos do primeiro século, eles são, em sua maior parte, judeus convertidos ao cristianismo. E qual era a grande tradição do judaísmo? Era preservar a história através da tradição oral e depois através da tradição escrita. Então, os cristãos tinham essa mentalidade de preservar a sua história e fizeram isso dentro das catacumbas, com diversas cenas de diversos fatos históricos que aconteceram. Mas tem aqui uma curiosidade a respeito das catacumbas. Até hoje, a engenharia e a arquitetura das catacumbas são estudadas. E aí você se pergunta, como é a engenharia então dessas catacumbas? É algo tão complexo? Como é que é a arquitetura? Pode parecer complexo, mas é simples e eu vou te explicar. As catacumbas romanas são estruturas subjacentes complexas. Sim, que é, como eu falei no começo do vídeo, é um labirinto. São várias valas abertas dentro do solo, no subterrâneo, que são separadas por galerias. Então são diversas escadas, várias galerias com vários túmulos. Essas galerias são interconectadas por várias salas e nichos que vão em grande extensão pelo subsolo. E isso torna a engenharia das catacumbas impressionantes, se você levar em conta o fato de que elas foram construídas há mais de 1000 anos atrás, onde a gente não tinha retroescavadeira e qualquer outro tipo de ferramenta ou qualquer outro tipo de tecnologia atual que facilita, por exemplo, a construção dos prédios. Isso foi feito através de mão humana, com picaretas, pás, machados. Tudo isso foi feito por obra humana, com materiais simples, com tecnologia que hoje para nós é simples. As catacumbas foram escavadas em terreno de calcário e tufo, que são rochas sedimentares, relativamente macias, fáceis de manusear. Não é uma rocha tão dura assim. Então ferramentas simples como alavancas, picaretas, tornava o trabalho da construção
construção das catacumbas possível. Então, foi feita por mãos humanas, né, de forma simples, mas que dividiu isso em galerias e cavavam as galerias, os túmulos, que são interligados por escadas e rampas. Uma obra da engenharia em si, muito complexa, mas ao mesmo tempo que foi feita de forma muito simples. E é por isso que até hoje, muitos engenheiros e arquitetos vão para as catacumbas para estudar como é que aquilo aconteceu. Que realmente é uma obra extraordinária. Se vocês acham as pirâmides extraordinárias, as catacumbas também são, né? E não tem nenhum papa aí, agora eu tô viajando, mas não tem nenhum papa aí de ET que foi ET que construiu as catacumbas. A gente tem comprovação histórica de que foram mãos humanas. Não, por mais que seja complexa, foi feita por mãos humanas e de forma bem simples. Dentro das catacumbas foi pensado também sistema de ventilação, sistema de luz natural. Então, em alguns lugares das catacumbas você vê aberto mesmo para a entrada da luz do sol durante o dia. Como era um buraco, uma vala muito grande, ainda era de difícil acesso. Então, os soldados romanos dificilmente chegavam lá. E era por isso que era um lugar ainda, por mais que tenha esses buracos abertos para a ventilação e para a luz natural do sol, ainda era um lugar de difícil acesso. Por ser profundo, alto, teria um lugar certo onde entrar e tudo mais. E principalmente por ser um labirinto bem complexo. E acaba que facilita muito essa questão aí da segurança dos cristãos lá do primeiro século. Em relação à arquitetura, era simples e funcional, com galerias estreitas e baixas, que permitia a locomoção facilmente entre as pessoas que estavam ali reunidas. Sem contar que na parte ali de toda a decoração que a gente vem reforçando com os símbolos cristãos, arafrescos e demais artes que estão por ali. Em resumo, a arquitetura e a engenharia foram projetadas para atender a necessidade de sepultamento dos mortos. Então, toda essa parte de túmulos se estendendo, galerias, foi necessariamente para isso. O que isso torna a engenharia ao mesmo tempo complexa e simples por ter sido feita com materiais simples e mão de obra humana. Agora você deve estar pensando, caramba, esse cara falou tanto, mas ele ainda não explicou o que são as pinturas, os arafrescos, os símbolos. Que símbolos é esse? O que é que tem dentro dessas catacumbas, meu Deus do céu? E agora eu vou explicar para vocês, detalhe por detalhe, as pinturas, os túmulos que estão lá dentro, quem são os túmulos, os símbolos cristãos que a gente pode encontrar dentro das catacumbas. Que isso também acaba se tornando algo importantíssimo para a nossa história, não só a história do mundo em geral, mas principalmente a história cristã. Eu sei que muitos cristãos católicos conhecem as histórias das catacumbas, é uma coisa que é protegida pela Igreja Católica, que eles preservam isso com muito carinho, e os cristãos protestantes têm abandonado um pouco, mas esse é o motivo desse canal existir. Eu, um protestante, trazendo um pouco mais da história da Igreja para vocês, desde ali dos primeiros cristãos até os dias de hoje. É importantíssimo que nós, como protestantes, venhamos a entender as catacumbas para entender parte crucial da nossa história. Até porque hoje esquecemos muito em relação às imagens, em relação às escritas, aos símbolos, porque com o puritanismo e com o princípio regulador do culto, até mesmo com a teologia zwingliana, a gente esqueceu boa parte da nossa história através das imagens, que elas não são de todo ruim. A gente não venera elas, mas elas fazem parte da nossa história. E elas precisam ser entendidas, elas precisam ser compreendidas, e elas precisam estar no nosso imaginário e na nossa cultura. E é por isso que é de extrema importância que você continue nesse vídeo para acompanhar toda essa história do que são esses símbolos, do que são essas artes. E se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de deixar aquele seu gostei maroto, beleza? Aqui embaixo, e de se inscrever no canal também, e de ativar as notificações para quando mais vídeos saírem, você ficar por dentro de tudo que acontece na história da igreja. Como eu disse antes, os túmulos e as sepulturas eram enfeitadas com vários afrescos, símbolos, esculturas feitas pelos primeiros cristãos. Essas representações tiveram como objetivo de honrar os mortos e expressar a fé cristã. Agora, entendendo um pouco mais sobre os afrescos eram um elemento comum de decoração na sepultura e nos túmulos. Eles geralmente retratavam cenas da história de Cristo, histórias bíblicas,
das histórias dos primeiros cristãos e dos primeiros mártires cristãos também. Algumas das cenas mais populares que ocupam os arafrescos são o batismo de Jesus Cristo, a crucificação, a ressurreição e o juízo final. Então, essas 4 representações você vê muito nos túmulos lá, que os cristãos gostavam de contar essa história. Por que a gente consegue ver ainda retratos dessa história? Porque as cores usadas eram cores fortes, vibrantes, com os tons de vermelho e azul e dourado sendo os mais comuns entre toda essa arte que enfeitava os túmulos e as sepulturas. Já as inscrições eram outro elemento importante na decoração. Essas inscrições traziam o nome do falecido, versículos bíblicos, frases que os primeiros cristãos usavam para expressar a sua fé, e normalmente eram escritas em latim, grego, até mesmo o hebraico e o aramaico. As esculturas eram feitas em alto relevo ali para retratar a história do falecido. Algumas você pode até encontrar feitas de forma tridimensional, principalmente quando vai retratar Cristo, Maria e os apóstolos. Então você consegue, além de esculturas feitas em alto relevo, falando do falecido que estava naquela sepultura, você ainda encontra esculturas feitas de forma 3D, representando Cristo e os santos dentro das catacumbas também. E uma coisa muito importante nas catacumbas são os símbolos. Sim, a maioria dos símbolos do cristianismo a gente conhece normalmente 2, que é o peixe e a cruz. Mas dentro das catacumbas você tem uma variedade um pouco maior desses símbolos. E que variedade é essa? E por que esses símbolos? Os símbolos que os cristãos usavam para se identificar. Então, os principais eu já falei aqui, que era o peixe e a cruz, mas também tinha a âncora e a pomba. Vamos falar um pouquinho mais desses símbolos? Em resumo, deu para entender como é que é a decoração dentro das catacumbas, né? E como isso é importante para a história em si, principalmente para a história da igreja. Agora a gente vai entender um pouquinho mais desses símbolos e outros símbolos que a gente pode encontrar, principalmente falando dos 4 evangelhos ali. Você que conhece um pouco mais de Bíblia já deve saber quais são, mas fica aí que daqui a pouco eu vou contar quais são eles. Falando primeiro do peixe, que todo mundo conhece, incluindo... Ai, eu não queria meter política de novo, não. Ai, por quê? Você conhece o Partido Social Cristão, né? O partido do cristianismo aqui no Brasil. Não tem muita coisa de cristão, mas essa parte, não sei se eu vou cortar, vou deixar... A gente deixa pra lá, né? Mas a maioria de vocês, voltando pro vídeo, a maioria de vocês conhecem esse símbolo, o peixe dos cristãos, né? E a maioria já conhece essa história, que era um símbolo secreto que os cristãos usavam para se comunicar. As letras em gregos que eram usadas para formar a palavra peixe, que é essa daqui que você tá vendo agora, elas formam um acrônimo. E que acrônimo é esse? É Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essa palavrinha faz esse acrônimo. E era por isso que os cristãos se identificavam. Então, quando eles viam esse símbolo do peixe, você saberia que tinha ali um cristão. Ele estava dizendo que Jesus Cristo era Filho de Deus e Salvador. Esse peixe é encontrado nos arafrescos pintados e também nas esculturas. Então, ali você sabia que era uma comunidade cristã. A cruz, eu não preciso muito falar muito ali sobre a cruz, né? Porque a cruz é um símbolo universal do cristianismo. Onde você vai, todo mundo conhece e sabe o que uma cruz representa o cristianismo, mas representa principalmente a morte de Cristo Jesus para salvar a humanidade. Então, a cruz representa o resultado da salvação que Cristo deu para o mundo dos que creem em seu nome. Então, acho que essa parte aí tá tudo certo. E falando agora sobre as pombas. A pomba em si é uma representação do Espírito Santo. Ali os cristãos pegam nos escritos dos evangelhos que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus Cristo. Então eles representam isso também nos seus arafrescos, nas suas esculturas. Eles colocam lá essa pomba para representar o Espírito Santo de Deus. Mais um dos símbolos cristãos. Agora esse 4º símbolo ele não é muito conhecido, que é uma âncora. Esse 4º símbolo você pergunta, por que a âncora é um símbolo cristão? A âncora é um símbolo cristão que representa esperança e salvação. E ela muitas das vezes é representada, ela é pintada junto com a cruz. Né? Tem essa ideia de que estamos firmados, arraigados em Cristo Jesus. Outro símbolo cristão comum
é a ovelha. Você vai encontrar muitas inscrições de ovelha dentro das catacumbas. A ovelha é o símbolo da alma e da redenção. Na arte cristã, ela é retratada porque Cristo sempre é chamado de bom pastor que cuida das suas ovelhas. A gente também tem muitos ali símbolos da figura da Virgem Maria. Sei que essa parte aí, muitos cristãos protestantes modernos não dão tanta importância assim, mas ela é muito importante principalmente para os primeiros cristãos, porque ela dá luz ao Salvador do mundo. Então ela é sempre representada ali. Não precisa muito falar sobre Maria. É só ler o Evangelho de Lucas, por exemplo. E os outros três, mas o Evangelho de Lucas, principalmente, que dá ali uma forma mais detalhada do nascimento de Jesus. Então, cara, Maria tá lá, e Maria sim é importante para a história cristã, por mais que os protestantes acham que isso, por mais que a maior parte dos protestantes acham que não, Maria sim é muito importante. E agora vamos falar sobre os símbolos que vocês estavam esperando, que são os símbolos dos 4 evangelhos. O que são esses símbolos? Você pode encontrar eles também no livro de Apocalipse, tá? Então, são os símbolos que retratam o evangelho e cada um dos seus evangelistas. Normalmente, todos esses símbolos são retratados como alados, tendo asas de anjo e tal e tudo mais. Então, eu só vou falar aqui dos símbolos realmente como eles são. O primeiro é o homem. E o que significa esse homem? Esse homem significa o evangelho de Mateus, porque Mateus, ele inicia o seu evangelho retratando ali da genealogia de Cristo Jesus. Então, ele retrata ali a humanidade de Cristo. E é por isso que ele é representado como um homem, e no caso ali tendo asas, o homem alado, beleza? O segundo símbolo que a gente pode encontrar ali é o do leão, o leão alado. O que significa o símbolo do leão? É o evangelho de Marcos. Por que o evangelho de Marcos é retratado como leão? O evangelho de Marcos é tratado como leão porque ele inicia o clamor no deserto. Então ele inicia falando de João Batista, dizendo que viria o Salvador, Jesus Cristo. E esse sentido de falar sobre João Batista é como se fosse uma voz rugindo pelo deserto a respeito do Salvador. E como ele inicia o seu evangelho da trajetória de Cristo através de João Batista, então ele é retratado como esse leão que está disposto a rugir, a proclamar o evangelho para todas as pessoas para que possam crer e ser batizadas. O terceiro símbolo que a gente pode encontrar é o do touro, o touro alado, que representa o evangelho de Lucas. Agora, por que o touro alado representa o evangelho de Lucas? Porque o evangelho de Lucas vai começar ali com Zacarias, pai de João Batista, e vai começar no templo, onde ocorriam os sacrifícios. O touro simboliza esse sacrifício. Então, como Lucas retrata ali o começo do ministério através de Zacarias e através de um sacrifício, apontando para o sacrifício final, que seria o de Cristo Jesus, então ele é representado por um touro. E o último, mas não menos importante, o quarto símbolo da águia. A águia representa o evangelho de João. Por que o evangelho de João é representado por uma águia? O evangelho de João é representado por uma águia porque ele vai mais fundo, mais profundo, tem uma visão maior e mais ampla daquilo que é Jesus Cristo, da encarnação de Jesus Cristo. Ele começa seu evangelho retratando ali o que aconteceria em Gênesis. Em Gênesis você tem, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí João vai focar um pouco mais, visualizar coisas maiores e vai dizer: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por ter esse olhar mais amplo, mais focado nisso, João recebe o símbolo da águia e eles você encontra ali nos Apocalipse. Agora, legal, Henrique, você falou de tudo isso daí, mas por que aconteceu a Paixão Romana? O que era a Paixão Romana? Em que contexto acontecia a Paixão Romana contra os cristãos nessa época? Para que eles pudessem se esconder em catacumbas, né, para prestar os seus cultos. A perseguição aos cristãos ocorreu ali no 1º século depois de Cristo. Como o cristianismo era uma religião nova, não muito numerosa, as pessoas meio que deixaram de lado por acreditar que seria só mais uma seita que saía ali do judaísmo. Mas conforme o cristianismo foi crescendo e se multiplicando, foi uma ameaça ao império. E sendo uma ameaça ao império, o império responde isso,
porque vê o cristianismo ali como uma ameaça ao poderio de Roma e tudo mais. Então Nero começa a perseguir os cristãos. O primeiro imperador a perseguir os cristãos é Nero. Você pode olhar mais aqui no card, mais a respeito disso, quando eu falo de Nero e falo da perseguição, e ali eu dou um contexto histórico maior nesse vídeo, está aí para vocês, dou um contexto maior sobre o que foi essa perseguição. Mas essa perseguição é o que se trata a paixão romana, e foi neste contexto, no contexto de um cristianismo crescendo, de um cristianismo que ameaçava o império, que acabou ocorrendo tudo isso, e foi necessário que muitos cristãos morressem para que o evangelho continuasse crescendo. Agora tem uma coisa muito interessante que acontecia ali nessa época em Roma, que era a focagem. Mas aí você deve se perguntar, o que é a focagem? A focagem foi uma iniciativa política de Roma para enterrar os mortos fora da cidade. E isso culminou muito no desenvolvimento das catacumbas, né? Porque as catacumbas começaram a surgir fora da cidade para poder enterrar os mortos fora de Roma, e isso se tornou um lugar que, como eu já havia falado, mais seguro, e então os cristãos começavam a se reunir ali para fugir da paixão de Roma. Agora, uma coisa que a gente se deve perguntar, legal, a gente sabe que são túmulos, a gente sabe que catacumbas são túmulos, é um cemitério. Quem são os mortos enterrados lá? E aí a resposta é simples. Muitos irmãos cristãos. Entre eles, a gente pode citar aqui alguns exemplos, mas os principais são Pedro e Paulo. Pedro e Paulo estão enterrados nas catacumbas, por mais que os túmulos deles não tenham a localização exata. Mas a gente tem ali pela tradição e pela história que Paulo e Pedro estão enterrados dentro das catacumbas romanas. E da onde a gente consegue ter certeza que Paulo e Pedro foram enterrados nessas catacumbas? Falando de Pedro, porque ele era o bispo de Roma, a cidade em que Pedro sempre ficava e sempre estava para pregar, onde se concentrava mais os números de judeus, era Roma. Então, a tradição diz que Pedro foi morto em Roma. E se ele foi morto em Roma, consequentemente, foi também sepultado em Roma pelos cristãos de Roma. Outro que também foi morto em Roma ali, decepado pelo próprio imperador Nero, foi o apóstolo Paulo. E, mais uma vez, por ter sido morto em Roma, evidentemente que o seu local de enterro mais acessível também seja nas catacumbas romanas, onde foi enterrado pelos outros cristãos. Agora temos outros cristãos que também são importantes nesta época, que estão enterrados também ali dentro. São eles Santo Inês, São Lourenço e Santa Cecília. Quando a gente fala ali santo e tal, para diferenciar aqui do que o povo protestante, principalmente o evangélico mais moderno, tem em relação a isso, esses nomes, não é um tipo de veneração, não é um tipo de idolatria, tá bom? É reconhecer eles como pessoas separadas, pessoas que fizeram diferença para o cristianismo na sua época. E é por isso que eles recebem o nome de santos, ok? Então, tal que se você pegar uma Bíblia mais antiga, que nem Almeida Corrigida, a primeirinha lá, você vai ver Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Marcos, dando essa ideia de santo. Abri esse parênteses, agora fechou, vamos voltar para esses santos. Quem foi Santa Inês? Santa Inês foi uma mártire cristã que está enterrada nas catacumbas, e o seu túmulo é um dos mais ornamentados dentro das catacumbas. Então ali mostra vida e passagem e tudo que Santa Inês fez aqui na Terra. São Lourenço também foi outro mártir cristão, né? Ali a gente também tem parte da sua história feita em arafrescos, né, contando a sua história. E Santa Cecília também foi outra mártir cristã. Também ali tem os seus túmulos bem decorados. Então todos esses três aqui que são os mais citados, que você consegue ver mesmo lá, são mártires cristãos do primeiro século, que tiveram a sua vida tirada em nome do Evangelho. E agora falando mais realmente a respeito do histórico das catacumbas durante os séculos. As catacumbas foram redescobertas diversas vezes e esquecidas diversas vezes. Alguns túmulos foram esquecidos, mas outros se tornaram local de peregrinação cristã. Ali na época do Renascimento, muito se redescobriu das catacumbas romanas, até para inspiração de arte e tudo mais. Então muitos artistas iam ali nas catacumbas para poder se inspirar e estudar. E hoje você pode visitar as catacumbas. As catacumbas estão disponíveis para visitação e é um local turístico de Roma, protegido bastante pela igreja, né? A igreja preserva bastante
a cultura daquele local, as coisas que estão ali dentro, porque fazem parte da nossa história, do cristianismo em geral, não importa se é católico ou protestante. Muitos dos cristãos hoje vão lá para visitar e relembrar as suas histórias. Em sua maioria ainda são os católicos que vão revisitar. A gente está vendo aí um despertamento do cristianismo protestante para a sua própria história e reconhecendo essa história desde o passado. Então tem muitos cristãos, teólogos que estão indo para lá para visitar e ver as catacumbas, redescobrir as suas histórias, ver como viviam os cristãos dos primeiros séculos, a cultura que eles tinham com essas pinturas, esculturas, tudo ali para enriquecer a mente cristã. E hoje, além de ser visitado pelos cristãos e gente religiosa, também é visitado por muitos historiadores, arquitetos e engenheiros. Como eu citei lá no começo do vídeo, a engenharia traz um ar ali de complexidade, ao mesmo tempo simples, então é muito estudada, a arquitetura também, e muitos historiadores vão para lá para realmente ver se consegue descobrir mais alguma coisa ali dentro, redescobrir a história e tudo mais, e começar a contar a história do cristianismo a partir dali. As catacumbas romanas, elas são de extrema importância para a história do cristianismo em si, e nos faz lembrar e viver aquilo que os primeiros cristãos dos primeiros séculos viviam. E é muito importante para que tenhamos isso na nossa história, tenhamos isso na nossa vivência diária, porque muitas das vezes a gente critica um, critica outro, e se esquece que um dia a igreja foi uma única igreja, e sendo uma única igreja tem uma única história e cultura. E essa história e cultura estão ali marcadas nas paredes das catacumbas. E nós venhamos a parar de criticar certas tradições que existem hoje em dia no cristianismo porque não respeita o seu jeito de pensar. Respeite a história do cristianismo. Respeite as tradições cristãs. O cristianismo tem tradição, o cristianismo tem cultura. E as catacumbas são uma mostra disso. E os primeiros cristãos quiseram contar uma história. Quiseram contar a história dos primeiros mártires, quiseram contar a história dos apóstolos que estão ali enterrados, quiseram contar a história de Cristo Jesus através dos seus cultos, deixaram seus símbolos como forma de identificação, deixaram sua cultura marcada para as próximas gerações. Eu sou Henrique Cruz e esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado e lembre-se, Jesus é bom e o diabo não vale nem um bombom. Até a próxima. Falou!